Pirando Amigo orgulhosamente apresenta capacitores, associação de capacitores e energia armazenada. Primeiro, vamos recordar: capacitância do capacitor, capacidade do capacitor depende de três grandezas físicas, que são elas: a permissibilidade no meio, que é uma característica do dielétrico do material isolante entre as placas, a área de uma das placas e a distância entre as placas. A capacitância, a capacidade do capacitor, a unidade é farad. A capacitância do capacitor determina como que vai variar a carga que o capacitor armazena em função da DDP. Nesta fórmula, essa capacitância não se altera, ok? Muito bem. Os prefixos mili, 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6, nano, 10 a menos 9, pico, 10 a menos 12, ok? Então vamos ver. Primeira associação, capacitores em série. Muito bem. Esses capacitores estão em série. Então, como encontrar capacitor equivalente? Significa dizer que eu quero retirar aqueles três capacitores ali que estão em série e no lugar colocar apenas um capacitor que vai se comportar fisicamente como se eu tivesse aqueles três em série. Então, quando está em série, o capacitor equivalente é 1 sobre capacitor equivalente é igual 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e assim sucessivamente. Ok. Quando os capacitores estão em série, a DDP total que o equivalente é submetido é igual à soma da DDP dos capacitores. Essa DDP mais essa DDP mais essa DDP vai ser igual a DDP total. E a carga que cada capacitor armazenar vai ser a mesma carga do capacitor equivalente. Muito bem. Aqui eu tenho três capacitores, um de 5 microfarad, um de 20 microfarad e um de 4 microfarad. Então vamos encontrar o capacitor equivalente. 1 sobre capacitor equivalente é igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 4. Ok. O capacitor equivalente, então, deu 2 microfarad. Significa dizer que, se nós retirarmos esses três capacitores em série e colocarmos um mesmo de 2 microfarad, o comportamento físico vai ser o mesmo. Se eles estão submetidos a uma DDP de 40 volts, essa DDP mais essa tem que dar 40 volts. Muito bem. Vamos descobrir a carga do capacitor equivalente. A carga do capacitor C é Q sobre V. 2 microfarad é igual a Q sobre 40. O Q deu 80 microcoulomb. Em série, todos os capacitores terão a mesma carga. Ok. Então, vamos descobrir então qual que é a DDP de cada capacitor. Sendo que todos vão ter a mesma carga. Então eu tenho que a DDP é carga sobre a capacitância. Muito bem. O que acontece? Todos têm a mesma carga, 80 microcoulomb, e a capacitância varia. Corta um micro com um micro. O V1 vai ser 16 volts, V2 4 volts, V3 20 volts. Então, 16 mais 4 mais 20, 40 volts. Ok. Capacitores em paralelo. Quando os capacitores estão em paralelo, para encontrar a capacitância equivalente, basta somar as capacitâncias. C1 mais C2 mais C3 vai ser igual ao C equivalente. Quando eles estão em paralelo, eles vão ter a mesma DDP. E a carga
total do capacitor equivalente vai ser igual à soma das cargas de cada capacitor. Muito bem, vamos ver um exemplo. 3 capacitores em paralelo. Um de 8 microfarad, um de 12 microfarad, um de 20 microfarad, todos submetidos a DDP de 80 volts. Quando estão em paralelos, a DDP é a mesma. O capacitor equivalente vai ser a soma deles. 8 mais 12 mais 20, 40 microfarad. Então agora nós vamos descobrir a carga do capacitor equivalente. Então, C aqui sobre V, 40 microfarad é igual a Q sobre 80 volts. Então, a minha carga total vai ser 3.200 microcoulomb ou 3,2 milicoulomb. Em paralelo, todos os capacitores estão submetidos a uma mesma DDP. Então vamos calcular a carga deles e a soma das cargas tem que dar 3.200. Então vamos lá. Carga é CV, 8 vezes 80, 640 micro. 12 vezes 80, 960. 20 vezes 80, 1.600. 640 mais 960 mais 1.600, 3.200 microcoulomb. A DDP é a mesma e a carga total é igual à soma das cargas dos capacitores. Muito bem. Agora, se eu tiver um gráfico DDP e carga do capacitor, o gráfico vai ser este. Então, se eu calcular a área desse gráfico, eu vou encontrar a energia armazenada. A área de um triângulo, base vezes altura sobre 2. Então, QV sobre 2. QV sobre 2. Muito bem. Muito bem. Eu sei que o V, se eu quiser encontrar o V, vai ser Q sobre C. Então, se eu substituir o V nessa equação, vai ser Q ao quadrado sobre 2C. Se eu quiser encontrar o Q, é CV. Então, substituindo aqui, energia CV ao quadrado. Então, 3 maneiras de calcular a energia armazenada. A mesma energia. Unidade de energia é joules. Ok. O canal Pirando Amigo desenvolveu o índice de conteúdo do canal, local onde você pode encontrar com mais detalhe a relação das aulas por conteúdo. Acima do link, inscreva-se, tem o índice de conteúdo do canal. Aproveite, inscreva-se no canal. Se gostou da aula, curta a aula, compartilhe a aula, ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Pirando Amigo é um oferecimento de Canil com a Isabela. Criamos o seu melhor amigo, Pug e Boxer. www.canilcoisabela.com. Muito obrigado pela atenção.